Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal. Eu me chamo Victor e hoje nós responderemos uma série de questões de português, mais especificamente português da banca IDECAM, que é a banca que está organizando o conteúdo da APB Saúde. Então, se você vai prestar esse concurso, esse vídeo aqui é feito para você, tranquilo? Então, vamos lá. A nossa primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa em que a palavra indicada retirada do texto tenha sido acentuada seguindo a regra distinta das demais. Então, pessoal, a nossa banca aqui, ela nos dá 5 opções e dentre essas 5 vai existir uma única opção em que a lógica usada para acentuar a palavra é diferente da lógica usada nas outras 4 alternativas, tranquilo? Então, nós precisamos aí lembrar de 2 regrinhas das várias regras que existem de acentuação gráfica. E a primeira delas é a respeito da acentuação em termos monossílabos tônicos. Então, vamos lá. Regra dos monossílabos tônicos. Perfeito? Então, vamos lá. O que é que diz a regra dos monossílabos tônicos? Serão acentuados os termos monossílabos tônicos quando terminados em E aí, pessoal, sempre na análise se a palavra ela vai ser acentuada ou não, nós olhamos para o final da palavra. Então aqui, veja, quando o monossílabo tônico terminar em uma dessas terminações que nós mostraremos aqui a seguir, eles serão acentuados. E que terminações são essas? Veja bem, primeiramente, os monossílabos tônicos serão acentuados se terminados em A, E, O, AS, ES, OS, EL, EI, OI e ELS, ES ou OIS. Então, se o termo é monossílabo tônico e finaliza a palavra com um desses itens aqui, então ele será acentuado, tá? E na letra A, já de cara, nós percebemos que é um monossílabo tônico, então ele é acentuado de acordo com essa regra aqui, já que essa palavra termina em A, e olha, o A está aqui contido na nossa relação, tá? Então, a letra A segue a regra dos monossílabos tônicos. A letra B também segue a regra dos monossílabos tônicos. Veja, esse termo aí termina em E, né? Afinal, é um termo aí que possui apenas uma única letra, e essa letra é E. Veja, ela também está contida aqui na nossa relação. Então, a lógica usada para acentuar esse termo é a mesma da letra A, monossílabos tônicos, regra dos monossílabos tônicos, perfeito? E na letra C, olha, tem um errinho aqui, letra C. Na letra C, a palavra nós termina com OS. E olha só, o OS também está aqui contido na nossa relação. Então, mais uma vez, a letra A, B e C possuem a mesma lógica de acentuação, a regra de acentuação dos monossílabos tônicos, perfeito? A letra D nós vamos ver aqui logo mais, mas vamos pular aqui para a letra E. Na letra E, a palavra A também é um monossílabo tônico que termina com A, tá? Então, mais uma vez, temos aqui o quarto item que segue a mesma regra de acentuação. Então, por eliminação, já encontramos o nosso gabarito. Perfeito? Mas, além disso, nós precisamos analisar qual é a regra que foi usada aqui para acentuar esse termo. Pessoal, esse termo aqui foi usado, aliás, foi acentuado de acordo com a regra de acentuação diferencial, tá? Opa! Acentuação diferencial. Pessoal, a acentuação diferencial é usada quando nós temos palavras que se escrevem da mesma forma, porém elas são usadas em contextos diferentes.
Então, a depender do contexto, eu vou acentuar essa palavra ou não, tá? Veja, o termo tem com acento deriva do verbo ter, perfeito? E aí, vamos escrever aqui duas situações em que a primeira, o tem, essa palavra tem, vai ser escrita sem o acento e a segunda com o acento. Dessa forma, vocês vão entender por que que aí levou o acento, tá? Veja bem, imagine a seguinte frase. Ana tem uma moto. Ana tem uma moto, tá? Veja que o verbo ter, ele tem que concordar com o sujeito, que é Ana. E Ana está no singular. Então, seguindo a regra da concordância, esse verbo tem que estar no singular. E ele vai estar no singular quando for escrito sem o acento. Porém, caso o sujeito esteja no plural, veja o que é que acontece. Vamos lá, nosso segundo exemplo. Meus irmãos têm muito dinheiro. Veja, meus irmãos têm ou possuem muito dinheiro, tá? Então veja aqui que o verbo ter, tá? Precisa estar conjugado na terceira pessoa do plural. Eles, né? Meus irmãos, isso aqui equivale a eles. E aí o verbo precisa também estar da mesma forma, né? No plural. Então, por isso que esse termo aí, essa palavra ter, né? No caso tem, recebe esse acento diferencial. Então, sempre que o verbo ter for conjugado na terceira pessoa do plural, ele vai receber essa acentuação diferencial. Porque, no caso, ele está no plural. Perfeito? Então, a primeira questão, letra D. Na próxima questão, nós temos nos é cobrado um conhecimento a respeito da tonicidade das sílabas de cada palavra. Pessoal, como diz aqui na questão, veja, toda palavra pode ser dividida em sílabas, tá? E a depender da posição da sílaba tônica, que é a sílaba que é pronunciada com maior intensidade, cuja pronúncia é mais forte, né? A sílaba tônica, a depender da posição dessa sílaba, ela pode ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos lá. Considerando a classificação das palavras de acordo com sua sílaba tônica, sabe-se que há 3 tipos distintos, sendo eles oxítona, paroxítona e proparoxítona. Diante de tal, o conjunto de palavras em que todas apresentam a mesma classificação tônica, que o termo mitologia é. E aí nós precisamos saber qual dessas alternativas contém palavras que possuem a mesma classificação quanto à tonicidade da sílaba da palavra mitologia. Então, o primeiro passo é descobrir mitologia é o quê? Paroxítona, proparoxítona ou até mesmo oxítona. Vamos lá. Então, dividindo essa palavra silabicamente, ela fica da seguinte forma. Mi, to, lo, xi, a. Mitologia. Então, veja. Como é que você fala mitologia? Você fala mitologia. Veja. A intensidade da pronúncia recai sobre essa sílaba aqui. Pessoal, essa sílaba é a última? Não é. Então, ela não é oxítona. Essa sílaba é a antepenúltima? Também não é. Então, ela não é proparoxítona. Então, ela é o quê? Paroxítona, pessoal. Ela é paroxítona. A tonicidade recai sobre a penúltima sílaba. Então, vamos lá. Na letra A, heróico, ela é uma palavra paroxítona. Veja, heróico recaiu sobre a penúltima sílaba. Narrativas também é paroxítona. Veja, narrativas, penúltima sílaba. Publicado também é paroxítona. Veja, publicado. Mais uma vez, a tonicidade recaiu na penúltima sílaba. E esse último item aqui, naturalista. Mais uma vez, nós temos aí um exemplo de palavra paroxítona, tá? Então, esse é o nosso gabarito. Todas essas palavras possuem a mesma tonicidade que a palavra mitologia. Vamos analisar aqui rapidamente os outros itens, tá? Letra B, nórdicas, é uma palavra proparoxítona, ou seja, a tonicidade recaiu aí sobre a antepenúltima sílaba. Então, a letra B já está errada de cara. Tá? Na letra C, nós temos
tratando, palavra paroxítona. Ocidental, palavra oxítona. Então, já eliminamos aí a letra C. Na letra D, temos épocas. Épocas, essa palavra possui 3 sílabas e a tonicidade recaiu sobre a antepenúltima. Então, ela também é um exemplo de palavra proparoxítona, assim como nórdicas na letra B. Então, já podemos eliminar aí essa alternativa. E aí a letra E, heróis. Heróis. Veja, apenas 2 sílabas e a tonicidade recaiu na última sílaba. Então já podemos eliminar também. Restando aí apenas nosso gabarito, que é a letra A. Perfeito? Próxima questão. Em se tratando da sintaxe de colocação pronominal, assinale a alternativa na qual a descrição sobre a colocação do pronome negritado está corretamente justificada nos contextos que seguem. Então vamos lá. Letra A. O português ser hegemônico não nos deve cegar para as muitas línguas. Ocorre próclise, mas deveria ocorrer mesóclise em decorrência da locução verbal deve cegar. Pessoal, vamos lá. Esse assunto aqui trata da colocação pronominal. E o que é isso? Veja, os pronomes oblíquos átonos, tais como o, a, os, as, lo, lá, no, na, li, ti. Veja, esses pronomes podem vir antes do verbo, depois do verbo, ou até mesmo no meio do verbo. Então, a depender da posição, ele recebe um nome. Quando esse pronome oblíquo átono vem antes do verbo, ele é chamado proclítico, ele está proclítico, ou seja, ocorreu a próclise. É a ocorrência de um pronome oblíquo átono antes do verbo, perfeito? Já quando esse mesmo pronome oblíquo átono vem depois do verbo, após o verbo, ocorre a ênclise, ele está enclítico, perfeito? Porém, em alguns casos bem limitados, esse mesmo pronome oblíquo átono pode aparecer no meio do verbo, que é chamada mesóclise. Isso só vai acontecer quando o verbo estiver no futuro, seja futuro do presente, do indicativo, seja no futuro do pretérito do indicativo, tá? Eu já adianto que não é o caso de nenhuma dessas alternativas aqui. Então, letra A. A letra A está errada, pessoal. O erro da letra A é aqui, ó. Ele começa aqui, depois dessa vírgula. Mas deveria ocorrer mesóclise em decorrência da locução verbal deve chegar. Pessoal, acabamos de ver que a mesóclise só ocorre quando o verbo estiver no futuro, seja futuro do presente, do indicativo, ou seja, futuro do pretérito do indicativo. Não é o caso aqui dessa locução verbal. Além disso, existe uma palavra atrativa aqui para próclise. Pessoal, a próclise vai acontecer quando, antes do verbo, existir um termo que atraia essa próclise. E quais são esses termos? Pessoal, a lista é grande. Porém, um dos principais são palavras de sentido negativo, tais como não, que é o caso aqui da letra A, nunca, jamais. Então, se existe uma palavra de sentido negativo antes do verbo, essa palavra vai atrair a próclise para o pronome oblíquo átono. Perfeito? Então, a letra A está errada e o erro está aí sublinhado em vermelho. Perfeito? Na letra B, fala o seguinte: a situação se torna, no mínimo, preocupante. Ocorre próclise. Perfeito. Ocorreu próclise. Por quê? Porque o pronome está anteposto ao verbo. Está antes do verbo. Ocorre próclise, mas deveria ocorrer ênclise por respeito à hierarquia da colocação pronominal. Veja, pessoal, está errado, tá? Essa história de hierarquia da colocação pronominal, isso não existe. Nesse caso aqui, veja que possui um sujeito explícito e não há palavra atrativa da próclise. Então, nesse caso, é facultado. Aqui, esse termo se poderia estar do jeito que ele está, em próclise, mas também poderia estar em ênclise, tá? Mais uma vez, sujeito explícito e ausência de palavra atrativa é facultado ficar em próclise ou ênclise, tanto faz, tá? Então, letra B está errada. Na letra C, fala o seguinte: mostra-nos ainda mais. Ocorre ênclise. Perfeito, né? Verbo pós-posto ao verbo, após o verbo. Pronome oblíquo pós-posto ao verbo, tá? Ocorre ênclise, perfeito. Mas deveria ocorrer próclise por respeito à hierarquia de colocação pronominal. Mais uma vez, pessoal, não existe essa história de hierarquia de colocação pronominal. Ele está no canto certo. O pronome aí está no canto certo. Caso ele ficasse proclítico, ou seja, antes do verbo, em próclise, a oração estaria errada. Por quê? Porque não se inicia uma oração
com pronome oblíquo átono, jamais. Não pode ter no início, no começo da oração, um pronome oblíquo átono. Então, nesse caso, só tinha essa alternativa ficar após o verbo em ênclise. Perfeito? Então, letra C está errada. Letra D. As línguas indígenas, europeias e asiáticas que aqui se falam. Ocorre próclise. Perfeito, ocorre próclise. Em decorrência do pronome relativo que... Pessoal, veja bem. Qual é o termo que está atraindo aqui a próclise do pronome oblíquo átono si? É o que? Não. É o aqui. Veja. Além de palavras de sentido negativo, os advérbios em geral também atraem a próclise. Então, o que atraiu esse termo aí para ficar antes do verbo foi essa palavra aqui. Aqui, né, no caso. Essa palavrinha que está circulada aqui. Que é um advérbio de lugar. Perfeito? Então, o erro da questão está em afirmar que foi o pronome relativo que atraiu esse pronome oblíquo átono para ficar em próclise. Quando, na verdade, foi esse termo aí circulado aqui, tá? Letra E. Então, esse é o erro da questão. Letra E. Por eliminação, pessoal, nós chegamos já ao nosso gabarito, tá? Que é a letra E. Vamos lá. Afinal, cada um acredita naquilo que bem lhe apraz. Ocorre próclise em decorrência do advérbio bem. É isso mesmo, pessoal. Como vimos aqui nesse item anterior, além de palavras negativas, os advérbios também atraem a próclise. E foi exatamente esse advérbio aqui, bem, que vem imediatamente antes do pronome oblíquo átono, que o atraiu para ficar em próclise, tá? Então, letra E é o gabarito da nossa questão. Pessoal, e para finalizar, nós veremos aqui uma questão a respeito de concordância, tá? Bastante importante esse assunto. Assim como o assunto da questão anterior, colocação pronominal cai demais em provas. Diz-se concordância nominal aquela que se verifica em gênero e número entre o adjetivo e o pronome adjetivo, o artigo, o numeral ou o particípio, palavras determinantes, e o substantivo ou pronome, palavras determinadas, a que se referem. Considerando-se isso, selecione a alternativa que apresenta o emprego adequado da concordância. Então vamos lá. Nós vamos relembrar aqui algumas regrinhas de concordância nominal ao longo dessas alternativas. Na letra A, o serviço dos mares requeria funcionário e funcionária ótimo. Pessoal, essa alternativa está errada. E por que ela está errada? Veja, aqui nós precisamos analisar esse finalzinho aqui, ó, funcionário e funcionária ótimo. Vou até colocar de vermelho para facilitar aqui a visualização, tá? Vou apagar aqui. Veja, o erro da questão está aqui, ó. Perceba que existem dois substantivos e um adjetivo após esses substantivos, tá? Então, veja. Na verdade, esse adjetivo aqui, ótimo, deveria concordar ou com o último termo, o termo mais próximo, ou com ambos. Então, corrigindo a frase, ela deveria ter sido escrita em uma das seguintes formas. Ou funcionário e funcionária ótima. E nesse caso, ele estaria concordando com o termo mais próximo, funcionária, ou deveria concordar com ambos, funcionário e funcionária ótimos. Veja, a palavra foi para o plural, afinal, estava concordando com dois substantivos. Mas por que ela foi para o plural masculino? Ora, veja, existem dois substantivos e ele está concordando com os dois. Um é masculino e o outro é feminino. Pessoal, nesses casos, na língua portuguesa, o gênero masculino sempre vai prevalecer, tá? Então, por isso que ele foi para o plural masculino, tá? Então, a letra A deveria ter sido escrita em uma dessas seguintes formas, tá? Então, como ela não foi, a letra A está errada. Na letra B, os filhos de Poseidon são tal qual o pai. Aqui tem é uma coisa bem interessante. Esse termo aqui, tal qual, muitas pessoas não sabem.
mas eles são independentes um do outro. Como assim? O termo tal, que é esse primeiro aí, ele tem que concordar com o substantivo que vem antes da expressão tal qual. Já o termo qual, ele vai concordar com o substantivo que vem depois dessa expressão. Então, veja, antes nós temos aqui filhos, que está no plural, tá? Então, na verdade, esse termo deveria ter sido escrito da seguinte forma: tais qual. Ou seja, os filhos de Poseidon são tais qual o pai. Perfeito? Da mesma forma, pode acontecer desse termo ficar tal quais. Isso vai depender de quê? Qual é o substantivo que vem antes da expressão e qual é o substantivo que vem depois. Então, o tal concorda com o substantivo que vem antes da expressão e o qual concorda com o substantivo que vem depois da expressão. Então, veja, as possíveis combinações tal qual, tais qual, tal quais e tais quais. Tranquilo? Então, letra B está errada. Na letra C, os olhos verdes escuros do Deus dos mares. Pessoal, aqui é o nosso gabarito, tá? Veja, aqui nós temos um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo que possui dois radicais, verde e escuros. De acordo com a regra geral de pluralização de adjetivos compostos, somente o segundo termo vai para o plural. E é o que acontece aqui. Veja, olhos verde, primeiro termo singular, escuros, segundo termo plural. Então, a letra C é o nosso gabarito. Na letra D, as túnicas cremes de seus súditos eram lindas. Pessoal, o erro dessa questão é deixar no plural a palavra creme. E por que isso acontece? Pessoal, o creme aqui não é aquela substância que a gente passa na barba para tirar a barba, né? Ou as mulheres passam na pele. Não é isso. Na verdade, o creme aqui se refere à cor. Então, veja que aqui ele está funcionando como um adjetivo. Porém, o creme também é um substantivo, né? É aquela substância que a gente passa aqui para tirar a barba, na pele. Quando isso acontece, ou seja, quando o substantivo é usado como um adjetivo, ele não vai para o plural, ele fica invariável. Então, na verdade, aqui deveria ter sido escrito da seguinte forma: as túnicas creme no singular, tá? O erro é somente esse. E na letra E, Poseidon buscava novas súditos e súditas para os afazeres. Pessoal, quando um adjetivo vem antes de dois substantivos ou mais, ele só tem uma possibilidade: concordar com o mais próximo. Então, nesse caso aqui, deveria ter sido escrito da seguinte forma: novos súditos. Um errinho aqui. Novos súditos e súditas. Perfeito? Então, esse é o erro da letra E. Então, letra C é o nosso gabarito. Pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula aqui do YouTube, nossa primeira aula gratuita. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, por favor, ajudem o nosso projeto a continuar, dando like no vídeo e se inscrevam no canal, porque vocês vão querer acompanhar os próximos capítulos aqui. E certamente nós postaremos aí várias e várias aulas gratuitas, tá? Então, se vocês gostaram, por favor, nos ajudem, nos apoiem aí. Valeu, tamo junto.